Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Muriaé. E o tema de hoje é bastante importante, que diz respeito à educação de jovens e adultos, né? Estamos aguardando a conexão da professora Aline Dantas. Olá, professora, boa noite. Oi, Wéder, boa noite a todos. O tema de hoje, um tema fundamental para a sociedade brasileira, que é o debate sobre educação de jovens e adultos. A gente sabe que o Brasil tem uma população imensa, nós temos uma das maiores taxas de analfabetismo da América Latina, né? O que é uma contradição, aparentemente uma contradição para um país que tem o maior PIB da região. Então, se a gente observar a riqueza que o país produz com o volume de populações que até hoje não conseguiu acessar a educação, a gente observa que há um grande abismo, um grande fosso social, né? E a educação de jovens e adultos, ela foi instituída no Brasil pela Lei 9394 de 1994, a famosa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E no seu artigo 37, né, a professora sabe mais do que eu, institui-se a questão da educação de jovens e adultos. Posteriormente, nós temos uma outra lei, que é a lei que fez surgir, né, a Lei 11.892 de 2008, que fez surgir os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, do qual eu faço parte, né, como professor, do qual a professora também já fez parte enquanto técnica administrativa. E no artigo 7º, quando fala dos objetivos dos institutos federais, está inscrito lá que um dos objetivos é a oferta da educação na modalidade da EJA, né, da educação de jovens e adultos, lá em seu primeiro inciso, inclusive. Então, é fundamental o debate sobre essas questões, e é muito importante que o Instituto do Sudeste de Minas Gerais abra esse canal para a gente debater essa questão. Bom, eu gostaria, então, de iniciar apresentando a professora Aline Dantas. A professora Aline Dantas ela é graduada em Pedagogia na gloriosa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e doutora em Educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela UERJ. E, atualmente, ela é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, né? Falando do tema específico da live de hoje, que trata mais detidamente na questão do PROEJA em tempos de pandemia. Para quem não sabe, a sigla EJA é Educação para Jovens e Adultos, né? É oferecido tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, para as pessoas que não puderam estudar o ensino regular na época em que eles eram crianças, adolescentes e no início da vida adulta. E, portanto, a questão da pandemia, que provavelmente eu, como historiador, me arrisco a dizer que é o fenômeno histórico mais impactante da história da humanidade, porque ela afetou a humanidade de uma forma que nenhum outro acontecimento histórico teve essa capacidade, né? Infelizmente. Então, diante desse quadro, como pensar a educação de jovens e adultos nesse contexto pandêmico, né? E aí eu queria lançar a primeira proposição e a primeira questão. Como que a gente pode enquadrar a educação de jovens e adultos, né, que é tão específica, nessa questão da pandemia? Eu gostaria de começar primeiro a pensar que a educação de jovens e adultos, né, essa modalidade que foi assim constituída na LDB, ela tem que ser pensada como um direito humano fundamental que está assentada no princípio absoluto da dignidade da pessoa humana, né? Como assim já traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos e como foi assumida, né, por diversas democracias, inclusive a nossa, na Constituição, né? Na Constituição brasileira, a dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundantes, né, da nossa democracia. Então, pensar a educação de jovens e adultos é ter como fundamento, ter como norte
a dignidade da pessoa humana, né? E no contexto da sociedade brasileira, a dignidade humana ela se apresenta como um princípio ético de proteção e de ponderação, né, nos casos em que esse direito encontra-se em perigo, né? Então, no âmbito jurídico, sobretudo, mas também para nós que atuamos com a educação, esse princípio tem sido acionado, sobretudo por mim, que faço isso no âmbito da minha tese, né, como um elemento de argumentativo, né, e de luta, né, e de proteção mesmo desse direito. Então, quando a gente fala do PROEJA, né, dessa modalidade do PROEJA que atende, né, esses sujeitos nesse contexto, o primeiro aspecto, o segundo aspecto, né, a pensar é, sobretudo, a questão dos sujeitos. Né? Quando a gente fala a modalidade EJA, a gente está tratando de sujeitos. Sujeitos jovens, sujeitos adultos, que são, a sua maioria, das classes populares, né? São pobres, são negros e que têm uma forte presença de mulheres. Então, pensar que esses sujeitos são perpassados pelos efeitos dilacerantes da desigualdade social e pela negação histórica, né, do direito à educação ainda na infância. Então, não é um direito que é negado agora, é um direito que vem sendo negado pelo Estado brasileiro, né, desde a infância, quando não garantiu as condições necessárias para que esses sujeitos pudessem, né, acessar e permanecer na escola, né? E então uma questão que a gente precisa pensar é isso, a gente entender que o direito à educação no momento da infância foi negado. E também pensar nessa escola que, de alguma maneira, empurrou esses sujeitos para fora e também para estar nessa modalidade. A gente sabe, você também como educador, acompanha a trajetória da escola e sabe dos problemas, né, dos desafios que a gente encontra para essa instituição atender sujeitos que são dotados de especificidades, né? São sujeitos das classes populares com outros saberes, com uma outra cultura, e que a escola tem tido dificuldade de se abrir e de dialogar com esses sujeitos com toda a marca cultural e de saberes que eles trazem, né? Então, nesse contexto de pandemia, uma questão que é importantíssima pensar é: esses são os sujeitos diretamente afetados, porque são sujeitos que estão lutando pela sobrevivência. Então, como pensar de estudo remoto, possibilidade para sujeitos que estão pensando em garantir a existência, né? em trabalhar para comer. Então, é uma questão delicada que, assim, eu tenho nos espaços aqui da universidade, eu tenho pautado isso. Como a gente pode pensar em propor ensino à distância, ensino remoto para sujeitos que estão preocupados em comer, em sobreviver? Muitos não têm internet em casa, ou o pouco de internet que tem não vai garantir, né, a estrutura necessária para desenvolver, né, esses estudos. Então, a questão colocada para mim é pensar como hoje a instituição que tem esse programa, como ela pode, mesmo não atuando, né, mesmo estando com as suas atividades suspensas, tá próxima desses sujeitos, para que eles não se dispersem, não se, sabe, não perca essa conexão com a instituição. Penso que é um compromisso, né, da instituição enquanto braço do Estado, né, de se preocupar como é que estão esses sujeitos. E não basta que isso seja via internet, porque muitos não estão tendo nem acesso. Eu acho que o movimento é o velho bom telefone
ligar para cada um, porque essa é o mínimo, né, que eu penso que o Estado precisa fazer para sujeitos que já passou por muitas negações ao longo da história, né? O direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer. Então, esses sujeitos que hoje retornam à escola precisam ser tratados com muito cuidado, com um compromisso político e ético, né? Por todos nós, agentes públicos. Então, a gente precisa garantir que dessa vez o direito seja garantido e que essa dignidade seja respeitada. Então, a gente vai falar isso, né, ao longo, mas assim, são pequenos detalhes, né, que não são tão detalhes assim, mas que fazem toda a diferença quando a gente está falando de sujeitos, né, que estão, né, lutando contra uma desigualdade social que é estruturante, né, e que sofrem na pele os efeitos dilacerantes dessa desigualdade e que essa pandemia agrava e escancara. Então, essa pandemia nos revela com muita intensidade um problema que já é estrutural e que é crônico. Não foi criado agora, entende, Weder? É algo que a gente historicamente vem vivendo, né? E que a gente tem dificuldade pelas opções políticas, pelo projeto político que a gente vem escolhendo de enfrentar essa situação e de garantir a dignidade desses sujeitos. Correto. Pensando assim um pouco da nossa experiência enquanto professores, né, que nos dedicamos à educação, né, de jovens e adultos, eu queria que a gente falasse um pouco também um pouco das competências desses sujeitos, né, porque tem eu tive uma experiência pedagógica no ano passado que eu acho que eu vou carregar para o resto da minha vida, né? Que certamente eu vou carregar para o resto da minha vida. Eu estava trabalhando com algumas aquarelas de um militar português que visitou todas as colônias de Portugal, tanto na África, aqui na América, na Ásia, e ele desenhou diversos tipos sociais. No Brasil, esse militar, que se chama Francisco Julião, e deixou uma gama de aquarelas, né, que são raras as imagens desse período, ele deixou imagens muito interessantes a respeito das mulheres negras, e de diversos tipos, né? Essas mulheres, elas estão fazendo toda sorte de coisa. Elas estão trabalhando, elas estão vendendo fruta, elas estão vendendo quitutes nas ruas, elas estão cuidando de filhos dos outros. E uma cena, essa cena que eu falei, que não vai sair da minha cabeça por um bom tempo, acho que nunca vai sair, é que essa mesma imagem eu havia falado dela e mostrado para os alunos do segundo ano dos cursos técnicos integrados. E mostrei uma imagem em que uma mulher, provavelmente escravizada, carregava atrás, né, naquele formato em que a criança é envolta em espécie de pano, uma criança, só que a criança era branca. Eu perguntei para os estudantes do ensino técnico integrado qual era a questão social que estava envolvida naquela imagem recuperada lá do século XVIII, que sobreviveu a todas o mau cuidado, né, que a gente teve com a questão da memória nacional, dos arquivos, mas enfim, essa imagem sobreviveu e está lá na Biblioteca Nacional. Eu perguntei aos estudantes do segundo ano técnico integrado qual era a questão social subjacente àquela imagem que o Francisco Julião nos legou. Aí, ó, tem gente aí que está lembrando. Lembrando da aula. Curiosamente, poucas foram as pessoas no segundo ano técnico integrado que conseguiu decifrar a questão que envolvia
aquela imagem que o Francisco Julião pintou. Quando eu apresentei essa mesma imagem, dessa mesma mulher escravizada, negra, com uma criança branca, todas as senhoras que estudam no ProEja identificaram automaticamente o fato de ser uma mulher negra escravizada cuidando de uma criança branca. Então, esse conhecimento, veja, é um conhecimento que elas trouxeram a partir da própria vivência delas, né? Que certamente os estudantes do ensino médio, técnico integrado, ainda não tiveram, porque provavelmente essas mulheres já foram donas de casa, já cuidaram dos seus filhos, já cuidaram dos filhos dos outros. Então, eu fiquei pensando como que a gente pode, professora, conseguir transformar esse conhecimento dos estudantes do ProEja, que é um volume da própria experiência da vida, da própria experiência do tempo, para a sala de aula. Porque eles são sujeitos que têm a experiência do tempo, como eu falei, né? Eles têm um conhecimento que não está no livro didático, um conhecimento que não é construído no livro didático, é o conhecimento da própria existência. Então, eu queria que você pontuasse um pouco essa questão de como a gente pode instrumentalizar o conhecimento dos estudantes do ProEja na sala de aula. Na verdade, Éder, esse é um grande desafio, né, para se trabalhar com a modalidade educação de jovens e adultos, que não se restringe, não deve, né, se restringir a esses conhecimentos escolares e que tem uma formatação que não dialoga com a vida desses sujeitos. Essa é a grande questão. Então, muito desses conhecimentos, da forma como eles são trabalhados, não fazem o menor sentido para esse público. Então, o grande desafio para as instituições e para os professores é não só para esse público, eu penso de modo geral, mas em específico, é repensar o próprio currículo, os próprios conteúdos. Que conteúdos são esses que serão trabalhados, né, para sujeitos que já tiveram, já teve a sua trajetória de vida, né, sem a escola. Então, assim, que Sim. conteúdos, que forma abordar esses conteúdos que faça sentido para eles, né? Paulo Freire já trouxe, né, uma potente contribuição, né, a partir da vivência desses sujeitos. Não tem como pensar na educação de jovens e adultos sem partir dessas experiências e dessas vivências. Esses sujeitos, inclusive, precisam ser atores desse processo de formação. Não dá para a gente pensar nesses estudantes como crianças, né? Eles são atores. Eles precisam participar desse processo de formação, de construção do conhecimento, né? E conhecimento que faça sentido para a vida cotidiana dele, porque ele já sabe, ele já opera na vida e já está atuando com uma série de conceitos que a escola trabalha muito teoricamente, mas que não consegue fazer esse link, essa conexão com aquilo que ele já faz. Quando uma mulher, por exemplo, está na cozinha, ela está operando diversos conceitos ali, não só matemáticos, mas químicos, físicos, né? E outras situações. Então, como pegar, né? Como partir desses conhecimentos que eles já trazem, formas de resolução de problema, muitos deles fazem, por exemplo, contas de cabeça. Então, qual é a lógica? Né? Perguntar, como é que você faz, né, para chegar a esse resultado? E aí o professor dá todo o suporte, fazer a mediação necessária, né, para ela ter acesso a esses conhecimentos que foram produzidos historicamente, mas sempre partindo dessa realidade. Então, esse é um grande desafio que se dá não só nos institutos federais, né, pelo ProEja, mas pela rede de ensino, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né? É mudar essa lógica, subverter essa lógica escolar, né, que já tem um modus operandi,
e que pouco mudou. Eu sempre falo com meus alunos, né? A escola, ela pouco mudou desde a sua criação lá no século XIX. Ela continua com a mesma lógica. Então, e o mundo já mudou muito, né? Então, a gente precisa ressignificar nossas práticas e nossas formas de lidar com o conhecimento. Correto. Curioso pensar que agora a gente já está com quase 50 pessoas assistindo a nossa live ao vivo, está sendo um sucesso. A todos que entraram antes da nossa apresentação, muito boa noite. Nós estamos aqui conversando com a professora Aline Dantas, do Departamento da Universidade Federal de Lavras. Ela é especialista em educação de jovens e adultos. E vocês podem perceber que está tendo uma certa inconsistência no janeiro, e lá já está tendo o ciclone, né, desse tal ciclone bomba, que está revolucionando a atmosfera brasileira, sobretudo do litoral, né? Então está tendo muitos ventos na região onde ela mora e está tendo essa inconstância no sinal. Então vamos seguir adiante, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos prosseguir então o nosso debate. Eu queria agora, professora, chamar um pouco a atenção para os seus estudos a respeito da educação de jovens e adultos, né? A sua tese, defendida na Universidade Federal, aliás, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, você debate uma questão muito importante a respeito da educação de jovens e adultos, que é a problemática em torno da distância entre, na questão do direito, daquilo que é proclamado e daquilo que é, de fato, a efetivação do que se proclama. Então, no que diz respeito a essa questão do proclamado e do efetivado, como que a senhora percebeu a letra da lei com a efetivação da lei no que diz respeito a esse direito fundamental que é a educação? Essa, na verdade, é a grande problemática dos direitos, né, que é bem desenvolvida por um teórico desse campo, que se chama Bobbio, né, e que ele vai sinalizar para essa questão, né, que essa distância entre a sua proclamação e a sua efetivação, ela traz o quê? Uma questão política. Não basta enunciar, né, proclamar na letra da lei sem construir, né, os elementos necessários para a sua garantia. Então, a importância de se construir políticas públicas, né, para garantir a efetividade desse direito. E digo mais, né, a necessidade e a importância de um acompanhamento e de uma avaliação dessas políticas, né, para a gente compreender e ter com muita clareza se, de fato, o direito está sendo garantido, né? Se precisa, né, de rever as ações para que esse direito ocorra. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do PROEJA, na EJA, na questão do PROEJA, porque o PROEJA é um programa, às vezes muitas pessoas confundem, né? A EJA é uma modalidade de ensino que está prevista lá na LDB. O PROEJA é um programa que foi criado, né, em 2006, no âmbito dos institutos federais. Até então eram centros federais de educação tecnológica e que se tornaram institutos federais, para fazer essa junção, né? Para fazer a integração de uma formação profissional com a educação básica na modalidade EJA. Então, todo o estudo foi justamente, partiu dessa problemática. Como aferir, né, a efetividade desse direito por meio desse programa no âmbito do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Então, a partir, né, de alguns parâmetros que foram construídos pelo princípio da dignidade humana, né, eu pude fazer um estudo e perceber, identificar alguns elementos que apontaram para mim, sobretudo a partir das vozes dos sujeitos egressos, que o programa, apesar dos muitos problemas que enfrentou, apontava, sinalizava, na visão desses sujeitos, que o direito
estava sendo garantido. Isso não significa que vai acontecer nas condições ideais, mas para esses sujeitos o direito ele se efetivou. Então, a partir do parâmetro da dignidade humana, em que estabeleci 3 conteúdos, né, são eles: o mínimo existencial, a autonomia e o reconhecimento. Mínimo existencial, o que, que é? Né? É o aspecto material dessa dignidade humana, né? Seria o conjunto dos direitos sociais que garantem as condições básicas de existência. E o direito à educação se constitui como esse aspecto material da dignidade humana e que tem que levar em consideração as especificidades desse sujeito. Autonomia, considerando a ideia de autodeterminação, né? A ideia do que o Amartya Sen vai chamar das chamadas capabilities, né? Que é o sujeito poder atuar no mundo como um agente que influencia essa realidade. E o reconhecimento, que parte da ideia de que o sujeito se constitui a partir do olhar da relação com o outro, e que o direito é uma forma de reconhecer esse sujeito, né? Então, o Axel Honneth, que é um estudioso do reconhecimento, vai dizer o reconhecimento pelo direito é uma forma de autorrespeito para o sujeito, né? Autorrespeito e de respeito social. Então, a partir desses 3 aspectos, eu pude, a partir das vozes desses sujeitos egressos, fazer todo um estudo desse programa nessa instituição, permeado por desafios, por questões, por tensões postas por conta da estrutura dessa instituição elitista, né, da dificuldade de atender e de receber, né, esses sujeitos muito que não fazia parte desse espaço, né? Uma instituição que tem sua origem lá na instituições que a gente chama de aprendizes artífices, que foram criadas para esses sujeitos pobres, mas que ao longo da história foram se elitizando, né? E esses sujeitos pobres foram saindo dessas instituições. Então, o Proeja ele faz um resgate, ele insere novamente esses sujeitos no âmbito dessas instituições, né? Possibilitando que eles tenham acesso à Professora, educação. eu queria que a senhora repetisse um pouco essa questão da origem dos institutos federais que foram criados justamente para atender a população mais pobre lá no início do século XX, porque na hora que a senhora falava, travou um pouco o seu... Travou. No âmbito dos estudos, assim, para entender um pouco do histórico dessas instituições federais, né, a gente chega a essas escolas, né, que foram constituídas em 1908, que são chamadas de escolas de aprendizes e artífices, né, e que ao longo da história ela foi se ressignificando e ganhando novos nomes e novas estruturas, né, institucionais. E aí chega nos Centros Federais de Educação Tecnológica e, mais recentemente, nos institutos federais. Então, nessa origem, né, é importante a gente pensar que ela foi criada para esses sujeitos que se configuram como os sujeitos da EJA, são sujeitos pobres. Espaços, né, por conta da sua ação, da sua estrutura, que foi cada vez mais criando barreiras, né, para permanência e entrada desses sujeitos. Então, o PROEJA, no meu ver, ele faz um resgate, né, não só um resgate de uma dívida social histórica que o Estado brasileiro tem com esses sujeitos, mas de introduzir, né, esses sujeitos num espaço com a qualidade que a gente conhece. Correto. Uma outra questão interessante
sobre a sua pesquisa, que está lá na sua tese, que eu não sei se vai ser publicado, espero que seja muito em breve, para publicizar, para dar publicidade à sua pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco se nos seus itinerários da pesquisa mais relativa ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, se houve essa percepção que você aponta, né, do que é proclamado e do que é efetivado, e quais sugestões que você daria aos gestores da rede federal de ensino, porque fazendo a questão da nossa própria casa, que é o Instituto do Sudeste de Minas Gerais, nem todos os campos possuem essa modalidade de ensino, enquanto que a lei é clara, que diz que um dos objetivos dos institutos federais é oferecer a modalidade de educação de jovens e adultos, que, por sinal, as matrículas têm caído nos últimos anos, né? O que demonstra não uma diminuição do número de pessoas desescolarizadas, e sim um processo de desinvestimento, né, nessa área que é fundamental para a sociedade brasileira. Olha, Éder, o programa na instituição, ela enfrentou assim muitos desafios. Primeiro, as dificuldades assim do corpo docente em lidar com um sujeito que eles não estavam habituados a lidar. E uma dificuldade também do corpo docente, que também não estavam preparados para atuar, para estar presente numa estrutura extremamente elitizada, né? Sujeitos que são trabalhadores, que têm especificidades, que têm, né, horários rígidos. Então, ou estava para uma flexibilização, para inovação em termos pedagógicos. Então, o primeiro elemento, o Éder, acho que travou. Travou. Voltou. Pois Voltou. não. Estou te escutando. Então, tá. Então, então a questão é pensar assim, pensar como que aquela estrutura atendia e recebia, né, sujeitos trabalhadores, né, num espaço que estava habituado a lidar com alunos adolescentes, de classe média. Então, o primeiro tensionamento foi, né, tratar igual ou tratar diferente, como previu o programa, né, que sinalizava por uma série de cuidados para garantir e respeitar as especificidades desses sujeitos. Então, esse foi um dos pontos assim bem difíceis, bem tensos, sobretudo no início, porque se queria replicar modelos já desenvolvidos naquele espaço. Segundo aspecto, preconceito em relação a esses sujeitos, porque numa estrutura que tinha como cultura, como expertise, a área da química, se pensou a priori que esse sujeito para é um curso de alta Tivemos complexidade. inconsciência. Não. Voltou? Você pode Éder? repetir um pouco do que você falou a respeito da expertise? Oi? Oi, voltou? Você pode falar um pouco da... Voltou, sim. Você pode retomar um pouco a questão da expertise da sua instituição, que oferecia uma outra Sim. coisa? Então, a cultura institucional toda para a área da química, então a gente tinha cursos técnicos na área de química, biotecnologia, e quando esses sujeitos chegam, a primeira coisa que é questionada é: esses sujeitos não têm capacidade para acompanhar esses cursos de alta complexidade. Então, a primeira coisa que se faz é alterar essa cultura institucional e oferecer um curso no âmbito da informática, porque o discurso era que ele era de baixo custo. Então, esse foi um ponto de tensão, né? Por outro lado, os sujeitos falavam, mas a informática hoje, ela permeia e perpassa todos os espaços. Então, tem um campo de inserção
muito potente. Então, por que não pensar a informática como um campo de atuação para esses sujeitos? Então, houve um tensionamento ali em relação a essa questão. O outro aspecto é a forma de inclusão do programa nas instituições via decreto, que também gerou muita polêmica, porque muitos acharam que se tratou de uma ação autoritária, impositiva, mas em se tratando de educação de jovens e adultos, eu sempre digo, bendito decreto, porque se não fosse via decreto, esses sujeitos hoje não estariam no âmbito dessa rede. Né? A lei fala, inclusive, né, da oferta dessa modalidade pelos campi, né, pelos seus inúmeros campi. E a gente verifica que não é assim. Na minha própria instituição, a gente viu que essa oferta se deu de forma... A sua expansão, né, da oferta se deu de forma muito lenta, né? E não estava presente em todos os campi quando se torna Instituto Federal e a instituição cresce. Uhum. Então, a questão, quando a gente vai falar do direito, é que sim, não basta estar ali escrito, é preciso ter um compromisso político dos agentes responsáveis pela instituição e por garantir, né, o que diz a norma da lei. Então, se esses agentes não tiverem esse compromisso e estabelecerem que é sim importante, né, e aí a comunidade também cobrar, estar junto, a coisa não funciona, não acontece, porque a gente está tratando... De que sujeitos a gente está tratando? A gente está falando de sujeitos pretos e pobres, e a gente sabe que somos perpassados por um racismo estrutural e institucional. Então, a questão é tensa. Então, então, no âmbito institucional, a gente passou por essa questão, que não foi fácil, a luta foi constante, os próprios sujeitos, no decorrer do curso, vários momentos precisaram se organizar para exigir condições de qualidade como os demais cursos, porque a oferta foi sendo, né, feita ao longo do processo, ainda não tinha as condições necessárias para o desenvolvimento do curso. Então, foi luta também, a partir do momento que ele é implementado na instituição. O outro aspecto importante foi pensar na questão pedagógica do curso em si, né? Como trabalhar pedagogicamente com estes sujeitos, né? Outro aspecto, como garantir a permanência desses sujeitos, como garantir o acesso. A professora Alessandra, que é professora do Cefet RJ, pontuou isso, a importância da permanência desses sujeitos na rede, né? Porque o programa, por exemplo, previa uma bolsa de R$ 100 para garantir minimamente condições financeiras para ele se manter durante o curso, né? Tirar uma cópia, uma alimentação. Mas a gente sabe que a questão financeira é importante, mas não se resume a isso. Então, claro, uma série de estratégias que são importantes e necessárias para a permanência desses sujeitos, o que também foi um grande desafio no âmbito desse espaço, porque assim, são adultos, a vida acontece, a problemática é outra, não é como os adolescentes que são obrigados a estarem ali, né? Os pais são obrigados a mantê-los ali, com os adultos não. Então, requer um preparo, né, dos profissionais que atuam com essa modalidade para garantir com que esses sujeitos fiquem, que não passa só pela questão financeira. Então, por exemplo, em relação ao acesso, foi pensado inúmeras vezes como fazer com que esses sujeitos acessassem essa escola. No início foi a replicação total do modelo que já havia, prova. Então, a gente identificou, num dado momento, que isso se constituía como mais uma barreira para a entrada desses sujeitos. Então, depois se pensou no sorteio. Então, a gente conseguiu ampliar, né, esse acesso para permanência, um acompanhamento de psicólogos, de assistente social, né, o coordenador do curso sempre muito próximo desses sujeitos, fazendo ligação para os estudantes, 3 dias
coordenador ia junto com a assistência social. Então, era um acompanhamento muito próximo, né, para garantir com que esses sujeitos não abandonassem o curso, porque eram muitas as questões que permeavam a vida desses sujeitos, além das questões internas, né, de professores que queriam replicar o modelo dos adolescentes para esses jovens e adultos que tinham uma outra lógica, têm uma outra perspectiva, né? Se a gente pensar o EJA, né, a EJA, como uma espécie de microcosmos da sociedade brasileira, a gente vai encontrar ali no espaço micro, né, naquilo que nós chamamos na história de jogos de escala, todas as mazelas sociais, né? O número de matrículas, por exemplo, 75% das pessoas matriculadas são pretas e pardas, né? Se a gente observar quem são as pessoas expostas socialmente, em sua grande maioria também a gente vai encontrar. Você lembrou muito bem a questão do gênero. A maioria, a grande maioria, 90%, são constituídas de mulheres, né, que não teve acesso à educação, ou porque teve que cuidar dos seus irmãos, ou porque teve que ajudar a família, ou porque teve que trabalhar fora, enfim, essas mazelas sociais às quais a sociedade brasileira é exposta secularmente, né? Então, por isso que nós entendemos essa política pública e observando o contexto dos institutos federais como uma plataforma de mudança e de transformação social. A gente está observando aqui, por exemplo, que há alguns casos, né, de pessoas que já conseguiram entrar no curso superior. Esse ano, nós vamos ter o primeiro casal de estudantes do nosso ProEja que vão se formar na Universidade Estadual do Norte Fluminense, em pedagogia. Olha, que bacana. É muito gratificante, sabe? E energizante também. E é por isso que nós estamos num desafio imenso para a nossa comunidade acadêmica aqui do campus Muriaé. E aí eu já anuncio os minutos, a gente já entrando assim, já para o final da nossa conversa. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Porque quando a conversa é boa, né, é muito rápido. O nosso desafio é tentar encontrar uma melhor estratégia, porque nós estamos tendo uma evasão imensa. Por exemplo, no ano passado, entraram 38 pessoas, 38 estudantes. Em meados de agosto, setembro, tínhamos 18. Então, há um processo de evasão escolar imenso por conta da vida que essas pessoas, do perfil dessas pessoas, né? E como alguém já disse, a educação liberta, a educação tem esse potencial de nos libertar e de nos lançar para o mundo. Só que essas pessoas, elas têm um cotidiano que não é o mesmo dos estudantes do ensino médio, que tem ainda um futuro pela frente, todo um futuro de formação. Eles já tiveram esse processo de conquista do tempo, né? Já são pessoas adultas, a maioria já constitui famílias, os filhos já estão em idade escolar, muitas vezes eles têm que cuidar também do zelo da educação dos filhos, né? E, portanto, para pensar numa estratégia, nós desativamos o atual curso, que é um curso em orientação comunitária, para encontrar um novo horizonte do ProEja aqui no Instituto Federal. Está tendo algumas propostas que estão em processo de amadurecimento, está sendo debatido amplamente. Nós já fizemos uma reunião a esse respeito, reunindo todo o corpo docente, mas eu acho que perpassa também, isso nós estamos tendo um apoio muito grande da direção de ensino, né, e da instituição de modo geral, de pensar, por exemplo, professor, um mecanismo de permanência, como a professora Alessandra do Cefet RJ apontou agora há pouco. Por exemplo, para esse estudante, você ter que despender um recurso diário para alimentação, ainda que seja uma alimentação subsidiada, ou despender um recurso diário para o transporte, ainda que esse transporte também seja subsidiado, faz muita falta para essa família. Por que a gente conclui isso? É só a gente pegar o volume de recursos financeiros
que um adulto brasileiro recebe quando não concluiu no tempo da sua vida adolescente ou início da vida adulta o ensino médio. Então, são pessoas em que 50, 80 reais faz muita falta para o orçamento familiar. Então, os nossos outros têm se imposto quando a gente fala em pensar o ProEja na nossa instituição. Alguém está dizendo que o campus Santos Dumont, eu vou voltar aqui porque eu acho que isso é muito... Infraestrutura escolar, curso técnico em infraestrutura escolar. Com certeza. Muito bem, é muito importante a gente receber essa informação aí dos nossos colegas. Olha que legal. Do Campus Santos Dumont, que integra, professor, a rede do Instituto do Sudeste de Minas. Então, para finalizar, e aí eu gostaria que, se alguém tiver questão, que pudesse colocar também para a gente debater, para já encaminhar, a gente está nesse processo de construção de um projeto, né? E de um projeto que seja realmente capaz de abarcar todos esses problemas que envolvem a modalidade de educação de jovens e adultos. A Débora Marques, que é sua colega de profissão, ela faz parte da nossa brilhante equipe do setor pedagógico. Ela está com uma questão, ela me diz o seguinte: o pessoal do ProEja tem muito enraizado as experiências vivenciadas na vida e também nas escolas que já passaram. Muitos ficam presos na questão do erro, até mesmo se culpam por ter parado de estudar, por ter reprovado em alguma série, e chegam ao IFE carregando isso. Os docentes precisam ter essa sensibilidade e pensar em aproximar mais e acolher. Além disso, pensar em demonstrar que o erro faz parte do processo e nem por isso serão punidos. Você poderia falar um pouco da sua experiência em relação a isso? A Débora trouxe uma questão assim importantíssima para a gente pensar nessas práticas pedagógicas, né, nessa abordagem com a EJA. Né? Primeiro que a questão do erro ela não é uma questão específica da nossa modalidade, ela faz parte desse processo de ensino-aprendizagem. Ele é um elemento essencial para essa construção do conhecimento. Então, esse é todo um trabalho que a gente precisa fazer junto aos alunos, porque ela está correta quando ela diz que eles trazem marcas, né, de um tempo da escola, né, de um fracasso escolar que ficou marcado na sua trajetória. Então, a importância de tratar o erro como um elemento pedagógico importante nesse processo de construção do conhecimento. Um outro aspecto importante também é a forma, né, como você bem colocou, de acolher esses sujeitos, né, porque muitos estão fora da escola há muito tempo e aí trazem lembranças e as vivências de uma escola da infância, que tem uma outra metodologia, uma outra abordagem, muito diferente do que a modalidade de educação de jovens e adultos demanda e requer, que não é trabalhar só com esses conceitos intelectuais, mas também fazer abordagem de outros aspectos, de questões éticas, de questões de gênero, de questões de raça, das questões que estão que nos perpassam, né, que perpassam a nossa vida cotidiana e que precisam ser trazidas para o espaço da escola, para o currículo, para dialogar e para estabelecer um sentido com que, né, esse grupo, esse coletivo vai estabelecer como importante para ser aprendido. Então, é muito importante, vou reafirmar aqui, né, que nessa construção do currículo e desse conhecimento, que os sujeitos possam participar, eles precisam ser atores, eles precisam ser ouvidos. E um aspecto que é importante a gente sinalizar, o Éder, que é o cuidado, né, para a gente não replicar o modelo que se faz com os adolescentes, com as crianças, com os adultos. E então é reforçar que a melhor forma da gente acertar nessa proposta é ouvir esses sujeitos. Então, se a gente trouxer eles para próximo, né,
ouvi-los e dialogar com eles, as chances da proposta dar certo será, né, muito maiores, né? Então, o meu convite é que vocês possam estabelecer um diálogo mais próximo com eles, né? Porque não dá mais para a gente ficar esperando uma orientação, né? Uma ação que vem de cima, quando a gente vivencia nesse momento, né? Uma total um total abandono da EJA no âmbito ministerial, né? A secretaria que era responsável por essa modalidade foi extinta, que era a SECADI, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Ela foi extinta. Em tese, a modalidade foi para uma Secretaria de Educação Básica, mas até hoje não teve nenhuma ação voltada para esse público, não tem uma coordenação, não tem uma diretoria. Então, programas como Brasil Alfabetizado, o próprio ProEja, estão sem condução, estão sem rumo. Então, serão as instituições, no seu cotidiano, por meio dos seus atores, compromissados com a luta, com a garantia desse direito, que desenvolverão as estratégias possíveis, né, para atender esse público. E, assim, Weder, pensar que também não há respostas fáceis e nem soluções mágicas, né? Nessa disposição e nessa construção coletiva, né, que vocês vão encontrar o caminho, né? E aí é se debruçar mesmo sobre o campo, é estudar, estabelecer o diálogo, que me coloca à disposição. A gente tem uma rede, a gente sempre fala que os estudiosos da EJA andam em bando e juntos, aí a gente fala que é a gangueja, né? Então, a gente tem uma rede, né, não só no estado de Minas, mas nacionalmente, a gente pode fazer essas aproximações, né? E ajudá-los também a pensar esse processo e a construir uma proposta que respeite, né, as especificidades dos sujeitos e que possa garantir essa dignidade que historicamente vem sendo atacada. Excelente. Então, muito boa noite, Aline. Foi a sua presença abrilhantou as lives do Instituto aqui. Espero contar contigo em outros momentos, né? Nessa nossa jornada de aprendizado, de construção. Eu acredito que a sua fala tocou bastante a nossa comunidade. Nós temos muitos professores acompanhando, então agradecer a presença deles. Agradeço também a presença de alguns estudantes do ProEja que estão aqui nos assistindo. Olha que bacana! Eu agradeço também a participação de toda a comunidade muriaense que está também aqui na escuta. E também agradeço aos nossos estudantes do ensino médio, dos cursos técnicos integrados, que estão aqui também nos assistindo, né? Ocupando os espaços por um tema que nem é propriamente o tema que é de interesse deles, e tem muita gente nesse momento nos assistindo. Então, eu gostaria de te agradecer muito por isso. Gostaria de agradecer também a Daiane, que nos proporcionou as informações técnicas para a gente fornecer, que fez esse intermédio, né, de produção de material visual, de material técnico. Parabenizar também a todos que estão envolvidos de alguma maneira nesse processo de construção do conhecimento, ainda que de forma remota. Então, eu desejo muito boa noite a todos e a todas, e espero que a gente reflita um pouco mais e que a gente saia daqui hoje com esse compromisso de transformar a sociedade brasileira num lugar melhor, num lugar socialmente mais justo. E isso só será possível quando o Estado brasileiro garantir o pleno acesso à educação para a sua população. Então, obrigado a todos, obrigado a todas, muito boa noite e espero revê-los muito em breve presencialmente.
e assim será em muito em breve. Muito obrigado, Aline. Obrigada a você, Éder. E aqui, só para aproveitar, quero também lhe fazer um convite para vir falar sobre a sua experiência na frente do Proeja com as minhas turmas aqui na universidade. A gente está em estudo remoto, então vamos amadurecer e ver aí uma data para você também poder falar da sua experiência junto com seus alunos e na instituição. E também gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de tratar desse tema que é tão importante e que é tão negligenciado, né, pelas instâncias públicas, né, responsáveis por esse direito, e agradecer também a todos que participaram, meus alunos participaram também da live, agradecer a presença deles e agradecer ao campus, né, à equipe que construiu, né, esse momento, essa discussão, e que fez o convite a partir de você, Éder. Então, agradeço, fico muito feliz pela iniciativa e pelo